Já restabelecidos de Canole, continuemos com a história. Por falar nisso, um dos causos mais famosos envolvendo a Rua Javari é o tal gol do Pelé. 13 de agosto de 1959 é a data da partida entre Juventus e Santos. O rei do futebol, já famoso por ter vencido a Copa do Mundo de 58, deu 3 chapéus. Um no meia, outro no zagueiro e, por fim, mais um no goleiro. Ou teriam sido 4 chapéus? Bom, isso é difícil de ter certeza, já que não há registros de imagem ou de áudios do gol. Então, vamos sair por aí perguntando quem viu o lance, pois tem muita gente que diz e jura de pé junto ter assistido a partida. Aliás, isso aí já virou motivo de piada. Naquele dia, a Rua Javari recebeu cerca de 11 mil pessoas, mas se contabilizarmos todos que dizem ter presenciado a jogada, chegaremos a centenas de milhares de torcedores. O primeiro que cita números é Pelé, o autor do lance, que mereceu um busto no estádio da Rua Javari quase 50 anos depois do jogo. O Juventus, acho que cabe 10 mil pessoas quando estava lotado, né? 10 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas já falou pra gente que viu esse gol aí. Eu tenho o gol de placa no Rio, mas a confecção desse gol, sem dúvida nenhuma, foi o mais bonito. É uma pena que a gente só registrou na computação, né? Porque não tinha gravação. Mas tá aí. Olha o que isso aí fez, ó. 50 anos depois. Pelé fala em 100 mil pessoas. O jornalista Milton Neves, da TV Record e da Rádio Bandeirantes, vai além e ironiza, contabilizando 500 mil torcedores no acanhado estádio da Rua Javari. Aquele jogo lá na Rua Javari recebeu, oscilaram mais ou menos 500 mil pessoas. Toda a imprensa estava lá, igual o Maracanã, final da Copa de 50. Todo mundo estava lá. O Maracanã deve ter recebido 5 milhões de torcedores, que todo mundo estava lá. Gente, é tudo cascata. Santos e Juventus não tinha refletor. Mal tinha cobertura da imprensa, ia pouca gente lá na Rua Javari. De cada 100 caras que disseram que estava lá, 1 ou 2 estavam realmente. Uma vez, que tinha um grande clássico, Santos e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, sei lá, eu tive a ideia de pedir para o repórter Cândido Garcia, que hoje mora no céu, perguntar 1 a 1 para os repórteres, não para os mais jovens, mas para os de idade mediana ou idade avançada, se o fulano estava na Rua Javari, naquele Santos e Juventus. Cara, cada 10 pesquisados, 8 falaram, não, eu estava lá. Quer dizer, cascata. O jornalista Joelmir Betting, da TV e da Rádio Bandeirantes, esteve lá. Eu era repórter do jornal O Esporte e eu fui escalado para cobrir o Santos Futebol Clube, que era uma espécie de mico na redação, porque você tinha que todo dia pegar um ônibus e ir para Vila Belmiro. Eu da Rua Javari era um jogo em que o Santos precisava ganhar, um empate favorecia o Corinthians na classificação, e os corintianos lotaram a Rua Javari. Peraí, Corinthians? Ficou o Santos contra o Corinthians com a camisa do Juventus. O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Então é por isso que Ernesto Paulela, o Ernesto, personagem de Adonira Barbosa, se confunde e troca os times. Estava lá, Corinthians e Santos. Juventus e Santos. Ele levou um chocolate de 4-0, o Juventus. Em dado momento, o Pelé pegou uma bola ali na meia esquerda, né? Chapelou o centeralfo do Juventus, o zagueiro. Ele chapelou e quando veio Mendonça, ele chapelou. Era chapéu para todo lado ali, meu Deus do céu. Foi um pandemônio. Durval Moraes, o mão de onça, goleiro que levou os 4 gols do Santos, jogou por quase 10 anos no Juventus. Hoje evangélico, não pronunciou o palavrão dito ao zagueiro Clóvis, depois de tomar o último chapéu e de cair na lama. Eu só falei pro Clóvis, mas justamente em cima da gente que esse moço vem fazer esse serviço, né? Eu falei outro nome, né? Aí o Clóvis falou, esse aí não tem jeito, esse camarada não tem jeito. Aí veio o Rodrigues, o Tatu. Olha, o que vocês estão aí falando? Vocês têm que abraçar ele, porque eu nunca vi um gol dessa natureza. E foi uma beleza mesmo o gol, né? Em 1983, o Juventus conseguiu a maior conquista, a Taça de Prata, o que hoje equivale ao Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Atualmente, o clube disputa a série principal do Paulistão, que tem boa cobertura da imprensa, e a 3ª Divisão do Brasileiro, que pouco destaque tem na mídia. O presidente do clube, Armando Rauti, diz quanto custa para manter a equipe e explica que o time sobrevive bem depois do Campeonato Paulista, graças ao planejamento feito no início do ano. Você chega nos 200 mil por mês. E ele tem autossuficiência, né? Importante do clube é que ele não depende dos outros, né? Ele tem renda própria, você pega uma verba do social que é aprovado para vir para o futebol. Você faz um caixa no primeiro semestre, né? Você tem a renda da federação, você tem a renda com os times grandes. Então você faz um caixa e vai equilibrando o ano inteiro, né?
É igual mais ou menos o vendedor lá da praia, tem um quiosque lá. Você tem altos e baixos, né? Você tem a safra, tem as vacas magras, né? Então você tem que equilibrar, você tem que fazer um planejamento no início do ano, saber quanto você pode gastar no ano. Então é um clube que não depende dos outros. Se tiver patrocínio tem, se não tiver, vai do mesmo jeito, dentro do teu planejamento e do limite, né? O jornalista Sérgio Patrick, coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes, diz que o Juventus só vai ter novamente espaço na mídia quando voltar a se destacar. O que movimenta o Juventus em termos de torcida, de exposição, tudo isso é exatamente proporcional ao espaço que ele tem na mídia. O tamanho de uma torcida conta nessa hora? Conta, claro que conta, mas não é a única coisa. A gente vê o São Caetano, que fez um projeto profissional, conseguiu bons resultados, e mesmo sem ter uma torcida grande, e não conseguiu aumentar a sua torcida com bons resultados, ele teve espaço porque ele teve bons resultados. Quando fizer um bom projeto, quando conseguir voltar a encarar os grandes, enfim, fizer bons campeonatos, é isso que vai levar o Juventus de volta ao noticiário. Mas se o Juventus não aparece nos noticiários esportivos, pelo menos ganha destaque no horário nobre da televisão. Na novela Duas Caras, da Rede Globo, o clube é retratado pelo ator Heriberto Leão. O personagem, chamado Ítalo, é um paulistano da Moca apaixonado pelo Juventus. Mas o que será que o intérprete teve de aprender para não fazer feio frente à pequena, porém fanática torcida grená? Sempre ouvi falar do Juventus como um moleque travesso, sempre deu trabalho, eu sou São Paulino, sempre deu trabalho pro meu time, sempre deu trabalho para todos os times grandes, é um time do bairro mais tradicional de São Paulo, o bairro mais italiano, o bairro mais paulista de São Paulo. Para mim é um time com uma tradição e que tem a beleza de ser um time que tem uma torcida fanática que ama muito esse time, independente em que divisão ele esteja. Quem sabe o Juventus saia da ficção e volte para o factual quando aparecerem jogadores como Brecha e Silva. Em 1972, Brecha fez o único gol da vitória sobre o Corinthians no Pacaembu. Além da diminuta torcida da equipe da Moca, quem comemorou foi um homem chamado Eduardo Varela, que ficou conhecido como Dudu da Loteca. Ele acertou sozinho o prêmio da loteria esportiva, graças à zebra grená, e ficou milionário. E em 1989, no mesmo estádio, Pacaembu, contra o mesmo adversário, o Corinthians, Silva, um atacante franzino, fez um gol de bicicleta. E como acontece há 83 anos, a torcida juventina era infinitamente menor do que a dos grandes. E nesse dia, os poucos fizeram a festa, embora o placar tenha sido 1-1. O falecido Fiore Giliotti narrou o lance. Bicicleta! Capítulo bonito! Aplausos pra ele! Bicicleta! Há quanto tempo, coisa rara! Um detalhe de beleza incomum, a própria torcida corintiana bate palmas pra ele! Que bicicleta linda, torcida brasileira! A bola veio lá da esquerda, o Silva fechado, enganou a defesa corintiana, bem colocado pelo meio do ataque, ele aplicou uma bicicleta sensacional, sacudindo a rede corintiana. A maioria fica quieta, a minoria faz uma festa tremenda no Pacaembu. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer sempre Juventus, pra daqui nunca mais sair. E vamos lá,